Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente nesta terça-feira trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport onde PVC e André Hernan fazem sua análise desse empate do Palmeiras contra o Inter Miami pelo Mundial de Clubes. Verdão que agora encara o Botafogo no próximo sábado pelas oitavas de finais. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário aí também e vamos para o vídeo. Voltou. Queria te ouvir sobre esse jogo de ontem, né? Um jogo em que o Palmeiras, de fato, teve dificuldades, não encaixou a marcação. A gente viu o Inter Miami levando muito a melhor, tendo muito mais intensidade, especialmente ali no meio de campo, né? O Palmeiras não conseguia ser intenso para marcar, ficou perdido ali atrás do Messi, atrás do Suárez. Como é que você viu esse jogo? Para você, tem a ver com a escalação do Abel? Ele não tinha um jogador importante, que era o Aníbal, que vinha fazendo um Mundial muito bom. Ele escalou o Lucas Evangelista, um meio de campo um pouco mais ofensivo, talvez tenha faltado um pouco de solidez. Foi por ali que o Palmeiras passou tantas dificuldades nesse jogo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que ele errou na escalação e com a escalação que ele fez, ele errou na estratégia. Então ele cai alto, sem um volante, com um meio de campo que teoricamente seria mais leve, né? Só que não funcionou. E além do Messi e do Suárez, o Suárez acho que mais ali na fase final do campo e tal, o que me impressionou muito foi o Busquets. Joga muita bola, muita calma, pisava, distribuía jogo. O Flaco tentava pressionar, ele saía do Flaco como se estivesse saindo de um juvenil. Então, assim, realmente eu acho que o Abel errou muito quando ele monta esse meio de campo. E para piorar para mim, na insistência com o Veiga. Tanto que ele tira o Veiga no intervalo, a gente sempre lembra, não é comum quando ele faz substituições no intervalo. E ele fez porque ele sabia que o Veiga estava muito mal e o Veiga não vive para você apostar nele para 2 jogos titular numa Copa do Mundo. Copa do Mundo não tem muita chance de errar. Aliás, o Palmeiras gastou tudo o que podia ontem, agora já era, não tem mais para onde errar. Já tinha gastado um pouco no tanto de gols que perdeu contra o Porto, conseguiu se livrar do erro de novo contra o Al-Ahly e agora, nesse jogo contra o Inter Miami, errou muito e já não tem mais chance. E aí eu destaco de novo, para mim, Veiga não está com bola para ser titular no momento, todo mundo não pode pensar 2 vezes em fazer troca, e eu quero lançar outra polêmica aqui, que para mim, depois do que falou ontem, o Estevão, dizendo que não consegue se concentrar no Palmeiras e tudo mais, para mim, o Abel tem um problema. Se você continuar com um jogador que está com dificuldade de se concentrar, o cara não responde, é uma responsabilidade do técnico. Ao mesmo tempo, o técnico tem que pensar como tirar o que para esse jogador. Veja, não estou aqui, não é normal um garoto de 18 anos pensar, um garoto de 18 anos sentir esse momento. É normal, é realmente normal. Mas o técnico precisa entender até que ponto isso prejudica o time. E aí minha impressão vendo ontem o jogo é que está no Palmeiras e contra o Botafogo, de novo, indo aqui, o Palmeiras não tem margem para errar. Então talvez seja o caso de pensar num time sem Veiga e Estevão. Olha só. Essa questão do Estevão, eu acho que vale uma conversa. Acho que o Abel tem que chamar o Estevão para conversar. Acho que também isso se estende até o Anderson Barros, né? Tem uma figura que é muito, muito importante para o Palmeiras, para a história do Palmeiras, que é o Maurício Gagliotti, que é uma figura que não aparece muito, mas ele é importante e ele age nos bastidores. E acho que o Maurício Gagliotti também pode ser uma figura importante para chamar o Estevão de canto. E falo isso porque no imbróglio Dudu, no Palmeiras, o Maurício Gagliotti foi importante porque ele puxou o Dudu de canto uma hora e teve uma conversa com o Dudu à época para dar uma acalmada no ambiente. E ele pode fazer isso. O Gagliotti está lá nos Estados Unidos e tem total liberdade para isso. Né? Então, assim, precisa ter uma conversa para ver qual é. Está se sentindo bem? Tá? De repente, vamos testar no segundo tempo. Tem o Alan pedindo passagem, tem outros jogadores pedindo passagem. O Maurício entrou muito bem. Não estou falando da mesma posição, mas ele pode optar por esses jogadores. Como ele fez com o Flaco, que estava melhor que o Vitor Roque e ganhou a posição e foi titular no último jogo. Então, assim, eu vejo como positivo também o Estevão falar, poderia se esconder da migué, e ele falou com sinceridade, é um sentimento do garoto. E assim, a gente não pode invalidar ou questionar o garoto por ele
sentir aquilo? Cara, até ontem ele jogava o videogame e tinha o Messi lá, e tinha o Suárez, e daqui a pouco esses caras estão vindo falar com ele, e estão trocando camisa com ele. Então, assim, é tudo muito novo, é tudo muito grande para ele. E ele falar isso é muito legal também. Só que não pode atrapalhar o time. A partir do momento que atrapalha o time, vale uma conversa. Abel, Anderson Barros, enfim, quem estiver lá gerindo o Palmeiras, enfim, na gestão do Palmeiras para conversar. Que ele foi muito sincero, mas a partir do momento que atrapalha, vira um problema para o time, né? E ele falou que a família dele que tem dado muito apoio para ele conseguir manter o foco e segurar um pouco essa ansiedade. A gente já vai ouvir o Estevão falando sobre isso, já que entramos nesse assunto, mas eu quero ver se PVzito está nos ouvindo e se a gente consegue ouvi-lo também. Tudo bem, PVC? Boa tarde para você. Você está deslocamento? Para onde você está indo? Estamos indo para Orlando, cidade no gerúndio. Ô, PVC, Vamos jogar lá. tô te ouvindo, PVC, tô feliz só de estar te ouvindo. Eu queria te ouvir sobre isso que a gente está conversando e sobre o jogo de ontem. Por que o Palmeiras teve tantas dificuldades nessa partida? Passa pela escalação do Abel, pelas escolhas do Abel no início. Depois tivemos boas notícias, né, com a entrada dos jogadores que acabaram resolvendo, como foi o Maurício, Paulinho também. Mas qual foi o grande problema do Palmeiras ali, especialmente no primeiro tempo e no decorrer aí do segundo também? Eu acho, Luísa, que o problema passou pelo fato de que o Inter Miami tirou completamente a capacidade do Palmeiras pressionar a saída de jogo. Muito pelo Busquets, que o Danilo já destacou, e pelo Messi vir jogar muitas vezes de segundo volante. Então, à medida em que o Palmeiras pressionava, o Inter Miami quebrava a primeira linha, ficava muito fácil circular a bola. O Abel Lones, ao admitir, o Dalê é meio verde, meio muito preto e branco, não? Tem um verde ali no meio, mas ficou meio preto e branco. O Abel explicou na coletiva que ele queria controle da posse de bola e que o Inter Miami dificultou a pressão, porque a posse de bola ele teria a partir do momento em que pressionasse. Ele falou, eles não nos deixaram pressionar. Isso mudou a característica do jogo. Se tivesse o M. Martínez, provavelmente ele teria mais marcação para retomar e não deixar o M controlar o jogo. Então, acho que teve um erro de reação que o Gil e um erro de escalação também. Eu acho que a estratégia certa era tentar pressionar, mas à medida em que não dava para pressionar, o jogo está pedindo outra coisa, tem que mudar a estratégia. Teve momento que o Palmeiras teve momentos do jogo, a torcida gritou, né, do Inter Miami, porque teve momentos do jogo em que o Palmeiras não via se a branca, azul, vermelha ou se tinha as 3 cores da bandeira norte-americana. E aí um time vulnerável, né? Foi o que a gente viu. Ô Danilo, te preocupa esse desempenho do Palmeiras chegando a uma reta decisiva do Mundial, indo para as oitavas de final? O Palmeiras fez uma boa estreia contra o Porto, embora tenha empatado, foi um jogo ali que poderia ter vencido, teve uma atuação destacada, elogiada, e nas últimas 2 partidas nem tanto, especialmente na de ontem, que o time realmente não esteve bem. Te preocupa o desempenho ter, vamos dizer assim, ter ido caindo assim ao longo do Mundial, ainda mais chegando agora numa fase tão importante, indo pegar o Botafogo? Se você olhar aí a sequência de jogos, o Palmeiras ele tá realmente numa queda, né? Agora, tem aqueles ditados do futebol que a gente sempre repete, né? Agora começa um outro ato, no mata-mata, tudo pode acontecer, um jogo para resolver a vida, e tá numa Copa do Mundo. É natural que a gente tenha essa análise para os dois lados, né? Tanto para o Botafogo, que aliás é pego, que eu acho que é um desfalque grande, quanto para o Palmeiras, que agora tem esse desempenho e precisa mostrar uma resposta. E mais do que a queda de desempenho no Mundial, o que me chama a atenção, o que eu acho que vai na cabeça dos jogadores, do Abel e da torcida, é essa falta de jogo grande mesmo na hora de o Palmeiras responder. O Palmeiras demora a responder, não tem conseguido responder em jogos grandes. Não acho que nem seja uma única explicação para todos esses jogos grandes, mas tem uma questão. Eu acho que o Abel ele tem material para fazer o Palmeiras jogar melhor, especialmente nesses jogos decisivos. Então eu acho que é preocupante sim a queda, porque tem até sábado para você mudar. E o Abel, neste ano, mostrou poucas vezes uma estratégia tão boa quanto a gente acostumou a ver o Abel mostrar em outros momentos. Quando o Palmeiras, inclusive, tinha time
menos time, né? Menos elenco. E pegou adversários mais difíceis e o Palmeiras conseguia fazer jogos bons. A gente espera um pouco mais do Palmeiras pela diversidade, pela qualidade do elenco. E até agora o Abel não mostrou isso. Ele tem um histórico de tirar coelhos da cartola quando necessário, né? E às vezes, justamente nesse momento de baixa, que ele arruma uma solução ali no meio da adversidade e consegue vencer. Mas, de fato, é um time que vem caindo de rendimento. Como é que você vê isso? Assim, é um time que caiu de rendimento, fato. Eu acho que, assim, fez um jogo muito ruim ontem, principalmente no primeiro tempo. Mas é curioso a gente sempre falar do Palmeiras como um patinho feio, mas classificou em primeiro. Ah, mas o Palmeiras perdeu os últimos 2 jogos para os times grandes no Brasileiro, mas calma, o Brasileiro é pontos corridos e só vale a classificação mesmo na última rodada. E na Libertadores fez a primeira melhor campanha já há um tempo, né? Na Copa do Brasil foi o único adversário de Série A que passou vencendo os 2 jogos. Palmeiras 2, Inter Miami 2. Ninguém gostou aqui no Brasil, viu, Gabi? E aí, como é que foi? Boa tarde. Teve um gosto, é verdade, gente. Boa tarde a vocês também, para todos que estão ligados com a gente. Um gosto amargo, ao mesmo tempo de alívio, não é? Mas a expectativa era de que o Palmeiras fizesse um jogo muito melhor do que fez. Mas eu lembro a vocês que na entrada de ontem, né, depois do nosso encontro ao vivo aqui, o Massa até me mandou no WhatsApp. Esse Abel gosta de surpreender, ele é um danadinho. Realmente não tirou alguns dos principais jogadores que estão amarelados, como o Piquerez e o Gustavo Gomes, mas surgiram aí novidades, surpresas nessa escalação e que contribuíram sim para o resultado ruim do Palmeiras, especialmente no primeiro tempo, no início da segunda etapa. O Abel decidiu começar com o Maurício e não com o Rafael Veiga, promoveu a entrada também do Lucas Evangelista ao invés do Emiliano Martinez na vaga do Aníbal Moreno. Bom, venta muito aqui, como vocês podem perceber, mas nada impede de passar as informações. O Palmeiras, diante desses mais de 60 mil torcedores aqui no Hard Rock, fez o seu pior jogo. Desculpa, o cabeça tá rindo aqui porque já choveu, já fez sol, me perdoe, vou recuperar aqui. O Palmeiras fez o pior jogo nessa Copa do Mundo de clubes até aqui. E vai ter pela frente agora o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Lembrando que pelo menos então um brasileiro estará nas quartas de final. Ontem na Zona Mista a gente teve a oportunidade de ouvir alguns jogadores, entre eles o Everton, que falou, olha, esse jogo pode ser até mais difícil, mais chato, pelo fato de os dois times já se conhecerem muito bem, terem protagonizado aí duelos de Libertadores, de liderança do Campeonato Brasileiro também. E agora a gente tem essa garantia de um brasileiro nas quartas de final. Além desse gosto amargo pelo desempenho do Palmeiras, pela maneira como o time estava desorganizado, isso não sou eu que estou dizendo, não. Os próprios atletas falaram sobre isso na Zona Mista, sobre questões de posicionamento. Fica também a preocupação em relação ao Murilo. O Murilo deixou aqui o Hard Rock Stadium com dores na coxa esquerda. Vocês devem ter visto na imagem a maneira como ele tem de sair imediatamente e ser substituído. Ele vai ser reavaliado hoje lá em Greensboro, na Carolina do Norte. A sede, não é, o QG do Palmeiras nesta Copa do Mundo. E a tendência é que ele fique de fora pelo menos do jogo contra o Botafogo nas oitavas de final. Mas a situação parece tão grave, a gente está tentando apurar, que ele preocupa até para a sequência do torneio como um todo, caso o Palmeiras avance ainda mais nessa fase de mata-mata. É um cenário diferente, por exemplo, do Aníbal Moreno, que tem um edema na coxa direita, mas que deve já poder ser relacionado no duelo de oitavas de final. Uma última questão, né, que me chamou a atenção na Zona Mista, eu passo a vocês também, foi a participação do Paulinho ali conversando com a gente, e ele chega a quase ficar emocionado, assim, os olhos um pouco marejados, pelo fato de um jogador que chegou para ser protagonista, que foi contratado por cifras muito altas e que teve como atrativo não só o clube, né, não só o tamanho do Palmeiras, mas também poder participar de um torneio como esse. Chegar a essa altura sem ter as condições de jogo ideais é algo que tem frustrado o Paulinho. Claro que ele entrou muito bem, entrou mais de 30 minutos na partida contra o Inter Miami, mas uma aspas dele me chamou a atenção. O Paulinho disse, foco na competição agora, eu não posso vir aqui falar de outras coisas, depois vamos ver. Será que
que esse vamos ver aqui significa que o Paulinho pode passar por um novo procedimento? Ou que a questão dele é ainda mais séria? A gente precisa apurar porque, fato é, de tempos em tempos ele volta a sentir dores na canela. E é uma pena, porque a gente viu a diferença que ele fez entrando no segundo tempo aqui contra o Inter Miami, sendo participativo, relevante e fazendo com que o Palmeiras pudesse alcançar esse 2-2. Foi suado, foi sofrido, mas o Verdão está nas oitavas de final da Copa do Mundo, amigos. Muito obrigado, Gabi. Vamos debater todos esses temas aqui. Murilo, Paulinho e etc. Bom trabalho para você. Cuidado com o Ventania que está fazendo aí. Bom trabalho. A gente vai se falando ao longo dos próximos dias. Bom trabalho. Tá aí. Tá demais. Até chuva a gente já sofreu hoje, sol, tudo. Beijo para vocês. Boa sequência de programa. Valeu, Gabi Guimarães, falando alguns pontos importantes, Márcio. Desculpa ter te interrompido, mas você estava falando da análise, mas esses 2 pontos também a gente pode, na segunda parte, falar sobre o Murilo. Não, o Murilo está fora do Mundial, né? Acho que está fora, né? Isso. E também sobre o Paulinho. Mas você estava falando, enfim, do jogo, enfim. Cara, tem uma coisa que eu aprendi com o Abel, né? É que ele tem parte de um princípio, de um sistema, porque das 4 formas que você tem de jogar, como você marca, como se ataca, como você marca na bola parada, como você ataca na bola parada ofensiva. E uma das coisas que a gente pode ficar tranquilo é que o time do Palmeiras compete e marca muito bem. Se defende muito bem, tem se defendido muito bem, mas isso ele perdeu no último ano, quando resolveu sair para jogar, né? Depois de ter perdido Danilo e Scarpa, naquele time de 22 que jogava muito bem, ele pensou que poderia manter as mesmas rotas de ataque, o mesmo jeito de jogar, para uma sequência de jogos decisivos do Palmeiras. Isso deu errado, está dando errado. E ontem foi um negócio... O Ulisses Costa, nosso narrador aqui no Grupo Bandeirantes, ele tem um bordão que ele fala assim, quando o cara chuta a bola muito longe, ele fala, mas o que é isso? Mas, cara, eu soltei uns 80, o que é isso? Mas o que é isso? Evangelista e Rios avançados, o Messi vinha por trás, pegava a bola nas costas do Evangelista, entre ele e o Piquerez, né? O Facundo, coitado, correndo lá atrás do lateral, e um time completamente perdido, solto, vendo o Miami jogar. E aí, quando você deixa um time de exibição jogar, eles se exibem. E se exibem muito bem. E foi o que eles fizeram. Até a justificativa dele, que corrigiu no segundo tempo, ele não corrigiu coisa nenhuma. Ele foi para o porco louco. De novo, ele botou o time no 3-2-5. Deu certo, porque o Paulinho é um jogador diferente, ele sai da posição dele, vem buscar o jogo e recebe um passe do Alan aqui. Então, podem me criticar à vontade, mas que eu estou dizendo aqui há algum tempo que o Alan tem que jogar, há algum tempo, no pré-jogo meu, lá no canal Raiz, falei, não estou entendendo. Pedi ajuda ao Rodrigo Menezes, que gosta muito de tática, que estava comigo, ele falou, olha, só se for para marcar alto e não deixar a bola chegar no Messi. E foi isso que ele pensou. Dá para entender o que ele pensou. Agora, deu errado, tá 1-0, 20 minutos do primeiro tempo, muda. Porque poderia ter tomado o segundo. Não tomou porque o Messi chutou e o Everton pegou. Lembra desse lance? E tomou o segundo gol num lance de churrasco, mano. Pega a picanha. Não quero. Pega você lá, vai. Pega a linguiça, que não dá. Passou por 3 jogadores, sem cobertura, sem marcação, um espaço inacreditável. Eu poucas vezes vi o Palmeiras jogar de forma tão patética, tão ruim, coletivamente mal, individualmente péssimo, porque o coletivo não ajuda o individual. Agora, Abel Ferreira, você tem tudo. Você teve os jogadores que pediu. Você tem estrutura de primeiro mundo. Você tem remuneração top. Você é capaz, mas é mais capaz do que parece. E vou trazer aqui agora uma análise do GE sobre esse empate do Palmeiras contra o Inter Miami pela 3ª rodada do Mundial, que deixou o Palmeiras líder do seu grupo e agora vai encarar o Botafogo nas oitavas de finais do Mundial. Abre aspas para a matéria, o Palmeiras faz seu pior jogo na Copa. Reage no fim para passar como líder, mas gera preocupação.
Diante do adversário considerado mais fraco do grupo, o Verdão faz jogo com ritmo baixo, dá muito espaço e, apesar de crescer com trocas, precisa de muito mais contra o Botafogo. O Palmeiras dependia apenas de um empate contra o Inter Miami, tido como o time mais fraco coletivamente do grupo. O resultado foi obtido, mas o que se viu foi a pior atuação da equipe no torneio, e a vaga nas oitavas de finais veio. Apesar de assegurada, veio de maneira mais dramática do que se pensava. A estratégia inicial de Abel, assim como no jogo passado, não funcionou. O técnico fez 3 trocas, substituiu o lesionado Aníbal Moreno por Evangelista, deixando o meio-campo mais ofensivo, e substituiu Giai e Vitor Roque por Marcos Rocha e Flaco. Rafael Veiga foi mantido como titular. Nos minutos finais, o Verdão parecia que não teria vida complicada. Conseguia aproveitar a prejudicada saída de bola do Inter Miami perto da área e jogava o tempo inteiro no campo de ataque. Só que o meio-campo com Evangelista e Rios deixou o time mais vulnerável na frente da defesa. Com essa atuação fraca no primeiro tempo, o Verdão saiu derrotado pelo placar de 1-0. Com este roteiro, o Verdão foi para o intervalo sem obrigar o goleiro a fazer qualquer defesa difícil. Na volta do intervalo, só fez uma troca, que foi a entrada de Maurício saindo Veiga. Evangelista e Rios continuaram como volantes titulares. O Palmeiras seguiu em rotação baixa, perdendo duelos no segundo tempo. Assim, os craques do Inter Miami, Messi e Suárez, começaram a encontrar cada vez mais espaço, e o centroavante transformou a noite alviverde em drama após marcar 2-0. Após o gol, Abel fez 2 modificações, a entrada de Alan e a entrada de Paulinho deu uma qualidade muito melhor à ofensiva, e o Palmeiras acabou empatando com o gol de Maurício aos 41, que premiou a pressão final dos minutos finais. A liderança no fim foi garantida, apesar de todos os problemas no desempenho do jogo. O Palmeiras tirou o campeão da Liga dos Campeões do seu caminho e vai enfrentar o Botafogo no próximo sábado. Enfim, essa foi uma análise aí do GE sobre essa partida muito fraca do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!